No início, quando ocorreu a expansão do universo, o universo ele se mostrava ainda muito denso e também muito quente. E nesse ambiente, partículas que haviam surgido durante esse processo do início da expansão, como os quarks e os gluons, eles se encontravam numa forma um tanto quanto livre. Não era 100% livre, mas eles se encontravam praticamente livres, comparado com o que nós temos hoje. Quarks não se encontram fora de núcleos de partículas como prótons e nêutrons. Eles ajudam a compor a construção de baryons. Então eles não se encontram fora dos núcleos, sendo que eles são altamente influenciados pela força forte nuclear. E a força forte nuclear, ela é mediada pelos gluons, que também não vão se encontrar livres. Mas nesse período de 20 a 30 microsegundos após o início da expansão do universo, essas partículas se encontravam ali nesse estado de plasma, que é uma espécie, se a gente for comparar com o que nós temos de plasma hoje, é uma espécie de um gás muito quente e ionizado. Então, nesse caso, você não tinha a ideia de um gás, porque gás ele depende de partículas um pouco mais complexas, mas era algo formado por partículas muito fundamentais e que se comportavam parecido com o que nós temos como um plasma hoje em dia. Logo em seguida, ocorre um outro evento chamado de bariogênese. E a bariogênese, basicamente, ela se inicia com o aumento do universo, porque ele vai se expandindo, e também com isso ocorre um processo de diminuição da temperatura. Quando então a temperatura começa a diminuir, é possível que as partículas, que são no caso quarks, gluons e os elétrons que se encontravam ali, essas partículas fundamentais que foram geradas e que possuem massa muito pequena, elas parassem de vibrar tanto quanto elas estavam vibrando no início. Então começa a se ter uma diminuição da temperatura do universo. Isso então propicia com que partículas começam a se aproximar e dessa forma interagir. Ali naquele momento, então, na bariogênese, começa a se formar o que nós entendemos como o princípio da matéria, onde alguns quarks começam a se aproximar, geralmente em trios, e com a ajuda dos gluons formando os primeiros núcleos de outras partículas. Então, no caso de partículas que são compostas, no caso, como eu disse, baryons, podendo ser, por exemplo, prótons e nêutrons. Contudo, esse processo ele ocorre de uma forma muito rápida. Então, a bariogênese ela é rápida. Mas essas partículas, pelo fato de ainda estar muito quente, mesmo tendo diminuído a temperatura, ainda era muito quente. Elas se formavam como prótons, nêutrons e outros tipos de baryons, mas elas se moviam muito rápido ainda. E isso então impedia com que ocorresse o surgimento de partículas mais complexas. E dessa forma então levou cerca de 380 mil anos, desde o início da expansão, para que surgissem os primeiros átomos. E nesse caso, esses átomos eram átomos de hidrogênio. Nesse caso, os átomos de hidrogênio eles são os átomos mais simples que nós temos no universo, sendo compostos por um próton e também por um único elétron. Então, ali foi possível com que uma partícula formada por dois quarks do tipo up e um quark do tipo down, sendo colados, vamos usar esse termo, por gluons, tivesse ao seu redor agora de forma quantizada um elétron. Então havia ali agora a formação de um sistema em que um próton possuía uma carga que o circundava. E essa carga era o elétron. E, obviamente, ele não se chocava com o núcleo, que era formado por um próton, pelo fato desse
elétron ele ser quantizado, ele ficava numa órbita porque havia ali uma energia que o mantinha ali. Após o surgimento então do hidrogênio, ocorre um outro processo, que é a formação dos átomos de hélio, em que basicamente você tem átomos de hidrogênio se fundindo junto com 2 nêutrons, porque agora havia necessidade de fazer com que esses prótons, durante a fusão, eles não se repelissem. Então era necessário que houvesse um corpo ali dentro que ajudasse a manter a estabilidade, e essa era a função dos nêutrons. Esse processo de formação de hidrogênio e também do próprio hélio é conhecido como nucleossíntese e durou alguns minutos. Então, após a expansão do universo, ocorre a formação dos primeiros átomos e o surgimento da nucleossíntese. E durante a nucleossíntese, então, há a formação também de lítio e berílio, só que em quantidades muito menores, porque eles dependiam da fusão agora de átomos de hélio com hidrogênio ou átomos de hélio com outros átomos de hélio. E isso ocorre rapidamente, gerando então os primeiros átomos do universo. A grande questão aqui é que esses são os átomos primordiais e eles vão servir de base para o surgimento de todos os outros átomos. Então, quando começam a surgir as primeiras estrelas, ocorre ali a possibilidade de que, devido à grande gravidade que esses corpos celestes têm, eles acabam fazendo então com que esses átomos, como por exemplo o de hidrogênio, eles acabem se fundindo para gerar hélio. Consequentemente, se você tem hélio e também a presença de hidrogênio, assim como nêutrons e prótons ali naquela massa, naquele corpo celeste estelar, também inicia-se o processo de formação de lítio e depois também de berílio, assim como de outros elementos químicos mais pesados. Então, com o surgimento das estrelas, ocorre a liberação de grandes quantidades de massa para o universo, através de explosões estelares, o que faz com que essa grande quantidade de massa que se encontra livre no universo começam a formar os primeiros planetas e suas luas. E dessa forma, então, esses corpos, devido à gravidade das estrelas, iniciam então sistemas muito semelhantes ao sistema solar em que vivemos. E dessa forma, esses corpos, obviamente, necessitam ser formados por átomos. Por quê? Porque eles são matéria, e matéria essa, a matéria observacional. O interessante é que existe ali a formação de um sistema que ele é rico basicamente nos átomos que são mais simples. Por esse fato, na Terra, a grande parte dos átomos que compõem tudo são formados basicamente por hidrogênio, carbono, oxigênio, lítio, berílio, silício, que são átomos relativamente pequenos. Não existe uma grande quantidade, por exemplo, de urânio no nosso planeta, uma vez que o urânio é um átomo extremamente denso e rico em prótons e elétrons, diferente, por exemplo, de um átomo de oxigênio, que possui muito menos prótons e elétrons comparados com urânio. Dessa forma, os sistemas que se formam ao redor das estrelas, eles tendem a ser sempre formados por átomos que são relativamente pequenos. É muito raro imaginarmos, por exemplo, um planeta que seja composto basicamente de algum metal muito pesado. Isso vai ser algo bastante raro se existir no universo, principalmente pelo fato de que grande parte dos metais, por serem mais densos, eles acabam indo em direção ao núcleo do planeta. O nosso planeta, o planeta Terra, é formado, seu núcleo, basicamente por ferro e níquel, chamado então de NIF. Outros planetas, principalmente os gasosos, não sabemos se ali existe realmente um núcleo sólido formado por átomos específicos, mas acredita-se que deve existir, mas talvez seja menor que o da Terra.
Ali você tem uma grande quantidade de gás. E essa grande quantidade de gás é formada basicamente por átomos que são bastante leves, como por exemplo nitrogênio, oxigênio, dentre outros gases bastante comuns no universo. O nosso planeta, ele basicamente é formado por hidrogênio e oxigênio. Você tem uma grande quantidade em todos os lugares que você vai fazer análise dos compostos químicos, você sempre encontra hidrogênio, oxigênio, carbono, silício e ferro também. É bastante comum esses elementos químicos. E, obviamente, então, a vida vai depender desses elementos para existir. Mas aqui nós queremos falar sobre a vida do átomo. Então, como que se dá esse processo? Ele se inicia lá atrás com o surgimento dos quarks que se organizam conforme se diminui a temperatura do sistema em prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons, depois de milhares de anos, se encontram numa condição específica muito boa para se juntarem em núcleos, e esses núcleos formando os primeiros átomos, tanto hidrogênio quanto hélio. E do hidrogênio e do hélio, basicamente, a gente começa a formar toda a tabela periódica. São eles os sistemas, porque um átomo ele é um sistema, ele não é praticamente uma partícula fundamental, ele é um sistema formado por partículas fundamentais, como quarks e, obviamente, os gluons. Então você tem esse sistema que se fecha no núcleo e fica rodeado por elétrons, que também são, no caso, partículas fundamentais. Ali, então, esses átomos eles começam a se organizar para formar o que entendemos como matéria. E a matéria, então, começa a se formar através de moléculas. Moléculas vão gerando clusters e clusters vão gerando outros sistemas que vão ser conhecidos como contínuos. Ou seja, uma quantidade tão grande de moléculas que começa a formar até mesmo os sólidos que a gente pode interagir. No caso, por exemplo, a matéria tangível. E esse então é um processo em que vai se formando o nosso universo observacional. Contudo, os átomos que nós temos na Terra, eles não vão se reproduzindo mais. Eles já estão em quantidades limitadas. Ocorre a entrada de átomos diariamente no nosso sistema. Por quê? Porque diariamente vários corpos celestes acabam entrando na Terra. Então você tem o aumento da massa do planeta. Mas ocorre um processo em que também os átomos de um determinado elemento químico, eles acabam passando por um processo de transmutação. E o que é isso? É quando esse elemento X ele acaba tendo no seu núcleo um dos seus prótons se convertendo a nêutron, ou um dos seus nêutrons, obviamente, se convertendo a próton. E isso faz então com que aquele elemento X passe a ser outro elemento. Então isso faz com que a quantidade de elementos químicos específicos vá diminuindo com o passar do tempo. E isso então é o processo do decaimento radioativo, que leva muitas vezes milhares e milhares de anos para ocorrer. Então, com o passar do tempo pode acontecer isso. Mas sabemos que uma das funções dos átomos é compor as moléculas. E as moléculas elas surgem de um processo muito interessante e conhecido como reação química. E a reação química nada mais é do que muitas vezes fazer com que um elemento químico se ligue a outro através de compartilhamento de elétrons ou até mesmo no processo de perder elétrons. Então você tem muitas vezes interações eletrostáticas que surgem pelo simples fato de que um metal alcalino ele perde facilmente um elétron para o meio, ficando carregado positivamente. E, obviamente, existem alguns outros elementos químicos que eles conseguem fazer com que um elétron a mais adentre-se no sistema e assim ele se estabilize com a organização de um pseudogás nobre. Isso também vale, por exemplo, para aqueles que perdem elétrons.
Isso faz então com que se gera espécies de átomos. Então, dessa forma, conforme esses átomos perdem ou ganham elétrons, eles podem participar de reações químicas bastante específicas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também clique lá no sininho para você sempre receber notificação de vídeo científico como esse aqui. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo aqui para pessoas que você sabe que necessitam conhecer um pouco mais sobre ciência. E falando em conhecer um pouco mais sobre ciência, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de livros que pode ajudar com que você ou uma outra pessoa desenvolva um conhecimento científico mais rebuscado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.